Meus irmãos, a paz do Eterno na pessoa do nosso querido Salvador Yeshua. Em nome dele, aqui estamos novamente no canal Emuná para mais uma vez nessa oportunidade que o Eterno nos concede em nome de Yeshua, gravarmos mais uma mensagem que é importante para o nosso elevo espiritual, para nos trazer para perto do Eterno, nos conectando com a sua maravilhosa palavra. Hoje nós estamos continuando em cima do assunto de Yitzhak, e a proposta hoje é falar sobre, que eu deixei a deixa na semana passada, sobre a questão do jumento, que se encontra aqui em Bereshit, na Bíblia em português é Gênesis, capítulo 22 e versículo 3. Nós vamos ler, o tema que vamos estar abordando hoje, a importância do jumento na redenção de Israel e das nações. E desta feita vamos tomar por meditação a princípio esse texto aqui em Bereshit, Gênesis, capítulo 22, versículo 3. Vamos estar lendo, temos muitas coisas aqui importantes a ser falada, a ser passada pelos irmãos, e os irmãos fique atento, é coisa boa para nós da parte do nosso Deus. Vamos lá, leiamos a palavra do Senhor. Ela nos diz assim, o capítulo 22 de Gênesis, versículo 3. Abraão, levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, levou 2 de seus jovens com ele, além de Yitzhak, seu filho. Ele cortou a madeira para a oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Deus tinha lhe dito. Então, terminamos de fazer essa leitura aqui. Vamos procurar meditar aqui. Como eu tenho dito que na mensagem anterior da semana passada falamos sobre Yitzhak ou Isaac, como nós conhecemos, que ele é o protótipo, ele é um protótipo do nosso Senhor, do nosso Salvador, Yeshua. E então sobre ele nós queremos continuar o assunto. Agora, fazendo uso aqui dessa questão desse jumento. Qual é a ligação que esse jumento tem aqui com Yitzhak e Yeshua, ou Isaac e Jesus, como nosso povo brasileiro conhece? Então, nós precisamos aqui fazer aqui um entendimento disso aqui, porque isso aqui é uma questão profética. Como eu sempre digo, nada nas Escrituras ela está ali por um acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem a sua ligação com o próprio nosso amado Salvador Yeshua. Então vamos lá. Esse jumento ele tem um padrão. Aqui vamos estar vendo um padrão que vai se estabelecer em cima dessa prerrogativa desse jumento, um padrão importante de estar fazendo uma ligação da redenção de Israel e também com as nações, no caso o povo gentil, que são as outras nações, Todas as nações que não é de Israel é conhecido como povo gentil, E os gentios somos nós, e Israel é o povo do Eterno. Então vamos lá. Tem um padrão aqui, e inclusive esse padrão dessa redenção
se nós prestarmos atenção, em todas as escrituras vai surgir esse jumento em momentos cruciais de Israel, de importância muito grande em relação a uma redenção, uma libertação, uma vitória, uma restauração, sempre vai aparecer. Nós vemos isso lá no livro de Sofetim, que chamamos de Juízes, no livro de Juízes, capítulo 15, nós vemos ali quando Sansão, né, Sinchon, né, que é o nome, Sinchon, que a gente conhece como Sansão, ele lança a mão de uma queixada de um jumento. E com aquela queixada, né, de um jumento, ali em Juízes 15, ele vence uma batalha do Eterno contra 1000 homens filisteus. Ele vence aquela batalha. Então você vê ali o que? É um renascimento de uma redenção de Israel em relação a toda a opressão que eles sofriam por intermédio desse povo chamado filisteu, que era um inimigo feroz contra Israel. Então você vê que Sansão, ele batalha as batalhas do Eterno, e uma das batalhas que ele vence é essa, que é muito conhecida no nosso meio, muito falado, né, a respeito desse acontecimento, quando ele lança a mão, né, naquele campo ali, ele acha uma queixada de um jumento, e ele lança, inclusive diz que a queixada do jumento ainda estava fresca, significa que aquele jumento morreu ali há poucos instantes, não estava ali há muito tempo. Então, ele não estava ainda no estado de deterioração, né? Então, o Sansão lançou mão daquela queixada e venceu, com uma queixada nas suas mãos, venceu o exército ali dos filisteus com 1000 homens. Então, você percebe que aqui, esse jumento aqui, que aparece aqui, que ele está do lado de fora, porque a palavra está dizendo aqui, especificando o jumento do lado de fora da casa de Abraão. Se é jumento, se é um burro, é claro que está do lado de fora. Mas o porquê que a Torá está especificando isso? Porque não precisava especificar isso dentro de uma lógica, né, humana. Se é um animal, é claro que ele está do lado de fora, né? Mas é porque aqui tem um padrão interessante que está conectado com Yeshua. E essa conexão ela vai se dando nas Escrituras, como é o caso de Sansão, em Juízes 15. Nós temos outro caso dessa questão do jumento, ali em 1 Samuel. A gente vai encontrar em 1 Samuel, no capítulo de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, isso, capítulo 16, versículo 20. Eu quero até ler com você essa referência, né? 1 Samuel, que nós chamamos de Samuel, no capítulo 16 e versículo 20. Eu achei, está aqui. Vamos ler. Olha como a coisa vai tomando uma linha profética tremenda. E tem coisa boa para nós aí. Vamos lá. 1 Samuel, ou Samuel, capítulo 16, versículo 20, diz: Yeshai, né? Yeshai, que na sua Bíblia deve estar Jessé. Yeshai, né? Na Bíblia portuguesa é Jessé, tomou um jumento. Então, Jessé tomou um jumento, carregou com pão uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou com Davi, seu filho, a Shaul, que na sua Bíblia pode estar Saul, que é o nome do primeiro rei de Israel. Então você vê aqui que Davi,
era ainda um rapazinho, ele não tinha idade de estar na batalha, né? De estar alistado, fazendo parte do exército israelense. Havia, assim como houve lá em Sansão, um momento crucial em que o Eterno usou ele como uma queixada de jumento. Você vê que o pai de Davi vai enviar Davi ao campo de batalha, que está um momento lá bem crucial, um momento ímpar, tão ímpar lá, é um momento tão um momento chamado, né, que a gente chama, é o dia D. Aquele dia era o dia D, porque o gigante, né, Golias já estava afrontando Israel ali já há 40 dias. Quando Davi vai chegar lá, já está em 40 dias de afronta. E a Bíblia vai dizer que ele afrontava tanto de manhã como à tarde. Então, pela que a Torá nos informa, então ele afrontou Israel ali num período ali de 80 afronta, né? Se é 40 dias, dá 80 afronta, é uma de manhã e de tarde, afrontando o povo de Israel, o exército de Israel, desafiando para uma batalha da qual ele colocou as propostas ali naquele campo de batalha. O Golias colocou, o que ele colocou? Não precisa os exércitos se gradearem, se confrontarem, entrar em guerra corporal. Bastava Israel apresentar o seu campeão, né, de batalha, o campeão do seu exército, para lutar com o campeão dos filisteus, que no caso era Golias. E esse confronto entre esses dois campeões, um de cada nação, ia chegar ao quê? A conclusão: aquele que vencesse, ele se tornaria senhor sobre aquele povo. No caso aí, o derrotado passaria a ser escravo, em total submissão à nação do guerreiro vencedor. E isso está se durando aí há dias, como eu tinha falado, foram 40 dias assim, com 2 afrontas por dia. Então, nesse dia aqui, o dia, né, D, que está já no final de tudo aí, o pai de Davi envia ele para levar o quê? Mantimento para o rei Shaul, que chamamos de Saul, e para os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha. E ele vai mandar Davi levar esse elemento em cima de quê? De um jumento. Olha aí, aquele rapaz que vai ser o divisor de águas para solucionar toda aquela afronta, aquele rapaz ainda bem jovem, não posso dizer um adolescente, é que vai ser usado pelo Eterno para vencer aquela batalha. E o que está ligando ali? O jumento, ó. Mais uma vez o jumento dentro da história de um momento ápice de Israel, de uma redenção, de uma libertação, né? De uma vitória gloriosa, para que não viesse sofrer escárnios, vergonhas, coisas dessa natureza. Então você vê aqui, mais uma vez, o jumento presente, ou burro, como queiram. Então, vejamos que o padrão dessa redenção, este animal está sempre dentro dessa linha de um momento histórico e de suma importância para Israel. Como já falamos de Sansão, agora que nesse momento da batalha com Golias, que Davi, pela graça do Eterno, vai vencer Golias. Então, a gente percebe todo um plano, todo um projeto. Então, depois a gente vamos ver o jumentinho, ó, o padrão do jumento aqui, ó. Abraão, ó, Sansão, ó, Davi. Vamos ver também com Moisés. Vamos ver aqui, ó, Shemote, na sua Bíblia, Êxodo, capítulo 4.
Na sua Bíblia é esse, capítulo 4, versículo 20. É o segundo livro da Torá, ou como a gente chamamos, Pentateuco. É o segundo livro, no capítulo 4, versículo 20. Olha bem aqui, ó. Você vê como o Eterno vai trabalhando, mostrando algo que é importante para Israel e para as nações. Em cima da paraxá, da porção de Yitzhak, né? Que ele é o protótipo do Messias, Yeshua. Vamos lá. É o capítulo 4, versículo 20 diz assim, ó. Então Moisés, pegou sua mulher e seus filhos, montou-os em um jumento e partiu em direção ao Egito. Olha aqui a conexão de novo, de libertação. Moisés teve que fugir do Egito, né, por aquele problema lá daquele egípcio, que ele, ao defender o israelita das mãos do egípcio, acabou naquela defesa, fazendo uma autodefesa para proteger o seu patrício, acabou ele levando a morte, né? Aquele rapaz. E aí teve todo o processo de esconder o corpo, e aí descobriram tudo, e ele teve que fugir, ele fugiu. Nessa fugida, ele é um homem de 40 anos e ele vai ficar 40 anos fora, vai ficar lá, né, na terra onde ele vai constituir família, com o sogro dele, né, Ietro, que chamamos de Jéfetro. Então, Ietro, que é o nome do sogro dele, mas conhecemos na língua portuguesa como Jétro. Então, quando se passa 40 anos, ele vai retornar para o Egito, porque agora ele tem o quê? Uma missão. A missão é de redenção, de libertar a nação hebreia do cativeiro, da escravidão egípcia. E como ele está retornando para essa missão, ele está retornando com a sua família, a sua esposa, com os filhos, montado em um jumento. E na verdade aqui não é nem um jumento, né? Porque a leitura ela vai dar essa gramática, um jumento. Mas não é um jumento, não é um jumento, é o jumento, é uma diferença. Esse o, aí na escritura hebraica, esse o está querendo identificar o quê? Não é, quando é um, pode ser qualquer um jumento. Esse o quer dizer que é um jumento específico, é um jumento especial, ou seja, é um primogênito, filho, né, do jumento, da jumenta, enfim, é um filho primogênito deste animal. Então aqui não é um jumento, é o jumento, é um primogênito, como foi aqui no caso de Abraão. Abraão, quando ele vai sair lá fora, como a gente leu, ele vai selar o jumento, não é um jumento, é o jumento, ou seja, é o jumento primogênito das demais crias da sua raça, é o primogênito. Então você percebe que tem aqui todo um cuidado, uma tecelagem de Deus, né? Deus tecendo as coisas, porque o nosso Deus é um Deus detalhista, é um Deus que faz as coisas de formas minuciosas, perfeitas, corretas, para não deixar nenhuma dúvida ao nosso coração o seu plano final. Lá na ponta da linha, a gente vai entender o porquê de tudo isso aqui, o porquê dessa montagem toda, esse cuidado todo, como a gente está vendo aqui. Como eu falei, o jumento ele faz parte da redenção de Israel, ele faz parte da redenção de Israel e também das próprias nações. E começamos ali por quem? Pelo jumento de Abraão, que foi selado o jumento.
E volto a repetir, do lado de fora, porque a Escritura está dizendo isso lá de fora, a gente vai entender lá na frente. Vamos andar aqui. Aí vem Sansão, depois vem Davi, como eu falei para vocês. Agora nós estamos aqui em Shemote, Êxodo, capítulo 4, versículo 20. Então, vem agora, Moisés está voltando para o Egito com a sua família montada em jumento, porque esse jumento está fazendo parte de quê? De uma redenção. Ele está dentro desse agir de Deus aí, na linha profética de Deus, na linha da restauração, na linha da restituição. E talvez você pode estar estranhando, mas como? Se o jumento é um animal impuro. Nós vamos entender isso. Ele é um animal impuro. Não é um animal que é aceito como alimento dentro da Torá. Ele é impuro. Sim, ele é impuro, mas porém ele é o único animal impuro que tem um mandamento sobre ele. E nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. É aí que está a virada da chave. Por que Deus está fazendo toda essa tomada? Porque tem uma virada de chave aí para nós entender o plano divino. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, está elevado. Então, o pensamento de Deus está muito além da nossa imaginação, da nossa concepção, da nossa inteligência. Então, vamos seguir aqui. Então, esse burro aqui, ou esse jumento aqui de Moisés, ele tem uma referência já direta com o jumento lá de Abraão. Então, quando essa ligação direta que ele tem lá, é porque esse jumento está querendo dizer o quê? Há um destino. Esse jumento, ele tem um destino, ele está destinado ao Messias. Ele está destinado ao Messias. É sobre isso que a gente quer falar. O jumento está destinado ao Messias. E nós vamos ler agora uma mensagem profética que esse jumento aqui está destinado. Por isso que todo o agir de Deus dentro da vida de Yitzhak, tanto com Abraão e Yitzhak, ele tem uma ligação, uma conexão com o Messias, com Yeshua. E nós vamos ver isso. Vamos ver o profeta Zacarias. Zacarias é Zacarias na sua Bíblia. Vamos ver lá em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Vamos ver aqui. Capítulo 9 de Zacarias, né? Seu nome original é Zacarias, mas na nossa Bíblia portuguesa está Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha só o que está escrito aqui. Alegra-te com todo o seu coração, filha de Sião, filha de Sião. Grite, filha de Jerusalém, grite, filha de Jerusalém. Veja o seu rei que vem até vocês, e ele é justo e vitorioso. Contudo, ele é justo e vitorioso. Contudo, é humilde, e ele está montado em um jumentinho. Sim, em uma cria de jumento. Então você percebe que aqui tem uma mensagem tremenda aqui. Aqui é uma profecia com um endereço. Esse endereço é o Messias. Yeshua, ele é o Messias. E eu quero até deixar bem claro aqui. Se Yeshua não é o Messias, não tem quem possa ser. Porque os emissários, os anti-emissários, melhor dizendo, eles vivem dizendo que ele não é o Salvador, que ele não é o Senhor, que é uma farsa. Existe todo um aparato odioso para desfigurar, descaracterizar,
de tirar todas as prerrogativas em relação a ele, mas eu quero lhe dizer com toda certeza absoluta, se ele não é o Messias, o Salvador, não tem quem possa ser. Não tenho dúvida que Yeshua é o Salvador, é o libertador, é o Senhor de todos que crer. E não tem como duvidar. Olha aqui as escrituras, está dizendo bem claro, ó. Alegra-te com todo o teu coração, filha de Sião, ou de Sion. Alegra-te de todo o teu coração. E está dizendo, grite, filha de Jerusalém, filha de Jerusalém. Veja o seu rei que vem até você, e ele é justo e vitorioso, contudo é humilde, e ele está montado em um jumento, sim, em uma cria de jumento. Quem cumpriu essa profecia? Quem entrou em Jerusalém montado em um jumento primogênito, novo, do qual nunca foi usado? Eu vou falar sobre isso ainda. Quem cumpriu isso aqui à risca? Certo? É simples assim, não tem problemática. Quem cumpriu isso? Não é como a igreja chama de Jesus, não foi ele? É ele que cumpriu isso, né? Que o seu nome escritural verdadeiro, né, é Yeshua, mas a igreja brasileira o conhece pelo esse nome que foi lhe dado, Jesus. Quem cumpriu isso? Foi ele. Ele que cumpriu. Ele que entrou em Jerusalém. Então essa profecia foi cumprida. Tá? Foi cumprida. E essa profecia não tem como cumpri-la mais. Não tem como cumpri-la mais. Tá? Nas piores das hipóteses, vamos dizer que essa profecia não foi cumprida. Então como ela vai ser cumprida nos dias de hoje? Como? Se o Messias tem que vir de Judá, e ele tem que vir montado no jumentinho para poder subir a Jerusalém, para entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Ele tem que nascer em Judá, tem que sair de Judá, tem que vir montado no jumentinho. Como isso vai acontecer nos dias de hoje? Se a própria cidade de Judá não está no poder dos israelitas, não está na mão dos judeus, está na mão dos palestinos. Né? Está no território palestino, pertence, né, no momento ao governo palestino, não está debaixo da autoridade do governo israelense. Então, a profecia não tem nem para como se cumprir nos dias de hoje, porque se o Messias fosse sair, né, nascer lá em Judá e ter que sair de lá, antes dele chegar em Jerusalém já sofreria atentados, porque é um judeu no território palestino, porque hoje em dia Judá está, né, ali Belém, Judá está nas mãos dos palestinos. Então nem dentro de uma geografia, seja ela no caso aí uma geografia política mesmo, politicamente falando, não tem como se cumprir isso, porque esse território não está debaixo do poder da política israelense, e sim debaixo do poder da política palestina. Vamos ver que isso aqui é um cumprimento exato. Ele é o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Messias, o ungido, Ramachia, Filho do Eterno. Ele é sim o Salvador. Então nós vemos isso aqui, que é um cumprimento exato das Escrituras, e ele cumpriu isso. Agora também, por que aconteceu isso? Por quê? Porque Israel não tinha como receber. Por que tem essa profecia? Porque existe uma outra profecia dizendo que o Messias vai vir nas nuvens. Daniel também fala sobre isso, que ele vem nas nuvens. Mas Zacarias está dizendo que ele estava entrando no jumentinho. Por que isso? Porque ele é o Machirra Ben Yosef,
o Mashiach que precisa morrer, o Mashiach sofredor, Isaías 53, ele é o Mashiach Ben Yosef. Então, a primeira aparição dele, ele é o Mashiach Ben Yosef, ou seja, o Mashiach sofredor. Está lá em Isaías, em Yeshayahu, que chamamos de Isaías, capítulo 53. Então, ele é o Mashiach Ben Yosef, o sofredor, aquele que tinha que passar pela morte, que ia se entregar a si mesmo como uma ovelha muda, que vai ser levada até o matador. Então, ele é o Mashiach Ben Yosef. Mas a vinda dele, a próxima vinda dele, que ela está dividida em duas fases. Primeiro, ele veio ao mundo como o homem humilde, montado em um jumentinho, mas o outro retorno dele, ele não vem como um homem humilde, ele não vem como Mashiach Ben Yosef, ele vai vir como Mashiach Ben David. Ele vai vir para pôr todos os inimigos de Deus sobre os cabelos dos seus pés. Ele vai vir para reger com vara de ferro. Ele vai vir para restabelecer o reino de Deus. Ele vai vir para ser entronizado no trono que pertenceu à sua linhagem, a Davi. E ele vai estabelecer o reino de Deus na terra. E aí ele vai vir não como Mashiach Ben Yosef, o homem humilde, mas vai vir como Mashiach Ben Davi, o Senhor da glória, o Rei dos reis, aquele que veio estabelecer o reino do eterno aqui na terra entre os homens. Então, por isso que está aqui. E também porque o próprio povo de Israel não merecia que acontecesse nesse período aqui, não merecia que acontecesse o quê? Do seu Messias vir nas nuvens, porque eles não mereciam, porque eles viviam uma vida afastada da Torá. Eles viviam uma vida mergulhada em pecados e mais pecados. Inclusive, o nosso próprio Senhor vai falar com eles sobre isso, e eu quero ler aqui com vocês, né, que ele vai falar que nosso Senhor vai falar sobre esse ponto aqui no Evangelho de João, Yohanan, no capítulo 15, e versículo 25. Vamos ver aqui em Yohanan, capítulo 15, versículo 25. Olha o que o Senhor Yeshua fala com eles. Mas isto aconteceu para cumprir a palavra da Torá deles, ou da lei deles, como pode estar na tua Bíblia, onde se lê: odiaram-me sem razão. Aonde está isso na Torá? Está lá nos Salmos, no capítulo 35, versículo 19. Está também nos Salmos, capítulo 69, versículo 4. Eles me odiaram sem causa. Então, eles não mereciam até então o Messias vindo nas nuvens, mas o Messias entrando dentro de Jerusalém como um homem humilde. É o rei, mas vem humilde. Por quê? Para confundir eles, porque eles estão esperando o Mashiach Ben David. Eles não estão esperando o Mashiach Ben Yosef. Eles não estão aguardando, eles não estão enxergando isso. Eles não estão vendo que o Mashiach não pertence só à nação de Israel. O Mashiach é dado a Israel, sim, mas não é uma prerrogativa de exclusividade de Israel. O Mashiach pertence a todas as nações, para que se cumpra a mensagem que o Eterno deu ao seu amigo Abraão, que disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, eu te farei pai de muitas nações. Então a Bíblia, ela tem o seu encaixe, ela não fica aleatória, vaga. Os textos não se confrontam, os textos bíblicos se encaixam. Por isso que eu volto a repetir: se ele não é o Mashiach, então não tem quem possa ser.
ele é o Mashiach, ele é o fiel cumpridor de toda a palavra. Então ele está falando para os judeus: vocês me odeiam sem causa, e realmente eles não tinham motivo para odiar Yeshua, que nós chamamos de Jesus. Eles não tinham motivo para isso, e eles odiavam ele sem causa alguma. E por isso que eles ficaram com a venda nos olhos, sem enxergar o seu Mashiach, o seu ungido diante deles, mas eles não enxergaram. E eles tinham a Torá. O profeta está falando aqui, né? Zacarias está falando no capítulo 9, versículo 9, que ele viria montado em um jumentinho. O seu rei vai vir montado em jumentinho. E aconteceu isso e eles não estão entendendo. Por que não estão entendendo? Porque eles deixou o ódio tomar conta deles. E um dos motivos, que são vários, é o ódio. Mas o ódio foi a principal coisa que os levou a eles a cometerem pecados bárbaros. Porque uma pessoa com ódio, ela não vai medir consequência de nada dos seus atos. Porque o ódio cega as pessoas. O ódio tira o entendimento do coração, da razão. O ódio faz as pessoas enxergar o agora. O ódio só faz as pessoas enxergar a sua vantagem. O ódio só faz as pessoas enxergar o seu orgulho, a sua presunção, a sua arrogância. O ódio só faz as pessoas enxergar o momento. Ela não faz enxergar um todo. Então eles não tinham como enxergar. Eles estavam cegos em relação à Torá, porque estão diante do seu próprio Messias e não estão entendendo. As Escrituras estão se cumprindo, como até o dia de hoje. Hoje existem os anti-emissários que se diz judeu, barba desse tamanho, sou judeu, sou da linhagem de Abraão, pertenço ao Deus eterno, e continuam agindo da mesma forma que agiram os seus antepassados lá nos dias de Yeshua. Continuam agindo da mesma forma, com ódio, com arrogância, não conseguem enxergar ele como uma Mashiach, não conseguem ver ele como o prometido do Eterno para libertar Israel e libertar todas as nações que crê no unigênito Filho de Deus. Então, ele está falando que vocês me odiaram sem causa. Eu já falei para vocês isso, você pode ler lá em Salmos 35, 19, Salmos 69, versículo 4, e você viu uma das causas que fez com que o templo fosse destruído. Porque eles tinham ódio, o ódio deles é tão grande, que eles disseram no dia do julgamento lá de Yeshua, né? No dia do julgamento de Yeshua, o que eles disseram? Que caia sobre nós o sangue desse justo e sobre os nossos filhos. De tamanho é o ódio deles. Um ódio sendo direcionado a uma pessoa que não merecia isso. Por isso que Yeshua fala, né, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 25. Vocês me odiaram sem causa, como está escrito na vossa lei. Me odiaram sem causa, não havia nada, absolutamente nada, como até hoje não existe nada para nenhum israelense ter um pequeno ódio de Yeshua. Não tem nada, é limpo, ele é o Cordeiro de Deus, como diz lá em Yohanan, capítulo 1, versículo 29, quando o João, o Batista, o outro xará dele fala, do próprio João, fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, tá? E esse ódio dele se penduraram com os próprios patrícios. Porque mesmo depois da morte de Yeshua, no ano 70, General Tito invadiu Jerusalém
com o exército romano, pisou dentro daquela cidade e arrebentou com aquela cidade. Houve morte, houve uma crueldade tão grande e o templo foi jogado abaixo. Até hoje está lá. O que ficou de pé é as costas do templo, a muralha da parte de trás do templo ficou de pé lá, que é conhecido pelo mundo de então como Muro das Lamentações. É a única coisa que restou do templo, está lá como testemunho que naquele lugar havia o templo que foi feito pelo filho de Davi, né, Salomão, e foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Esdras, Zorobabel e Neemias, foram reconstruídos, e Herodes fez uma reforma. Esse rei chamado Herodes, o rei dos judeus, fez uma reforma nos dias do Senhor. Era esse templo que era até chamado o templo de Herodes, né? Então, esse templo foi ao chão. Por quê? Porque eles viviam se odiando. Era maltratando as viúvas, maltratando os órfãos, roubando, tirando de quem não tinha, usando a religião para pisar no seu próximo, comer assassinatos sem causa alguma, tirava a vida de pessoas para poder tomar posse daquela pessoa. Houve um sentimento odioso que tomou conta da nação de Israel, que o templo foi derrubado, né? O templo foi derrubado e até hoje está para se levantar o chamado terceiro templo. Há quem diga que Israel tem todo o material em mãos para iniciar a obra de levantar o terceiro templo de Salomão. Portanto, no ano 70, esse templo foi derrubado. Por causa de quê? Por causa do ódio. E isso está nos escritos dos rabinos, isso está nos escritos judaicos, tá? O ódio da nação que levou eles a perder o seu templo, perder a nação, se espalhou pela terra, se espalhou por terras gentílicas, e ficou alguns lá, pouquíssimos, enfim, e depois outras nações invadiu lá, tomou, como os árabes, como os europeus, e a história é muito longa com respeito disso. Só foi ressurgir o Estado de Israel em 1948, né, que foi reconhecido o Estado de Israel para voltar a renascer essa nação abençoada. Mas, porém, eles passaram por esses processos por causa do ódio. Então, eu quero dizer aqui bem sério, tem muita coisa acontecendo no meio nosso. A igreja, que assim podemos dizer, a igreja, que é o povo que crê no Senhor, que entregou a sua vida a Ele, tem muito ódio no meio de nós. E por isso que está acontecendo coisas bárbaras no meio chamado evangelho, porque existe ódio, existe trapaça, existe maldade, existe vaidade, existe orgulho, existe amor obsessivo por poder, por dinheiro, e isso está trazendo problemas sérios para as igrejas brasileiras. Desperta, igrejas do Brasil, desperta para nos conectar às Escrituras, para voltarmos para o caminho da techuvá, voltar-se para Deus, nos despir dos fermentos carnais que está tomando conta de nós e nos fazendo se tornar pessoas odiosas uns com os outros, amantes de si mesmo. E está acontecendo isso, e vocês veem aí, ó, pelos noticiários e por muitas coisas que aparecem no nosso meio, escândalos mais escândalos. Isso não é um acaso, não, isso é fruto de vidas que não está no prumo de Deus, não está na vontade de Deus, não está dentro da Torá, da palavra, dentro da Brit Hadashah, o evangelho do nosso Senhor. Estamos fora disso, e isso está nos trazendo um problema sério. Mas vamos voltar aqui para o tema. Então você vê também que até o casamento judaico, tem na cerimônia de uma boda
judia, né, de um casamento judaico, ele tem uma simbologia que está apontando a respeito do tempo. Qual é a simbologia? É que o noivo, né, o noivo ali, o esposo, ali na cerimônia, naquela reunião, ele tem que quebrar uma taça de cristal, ou seja, pisar na taça de cristal e quebrar ela, né? Aquilo tem um significado muito grande como um templo, porque o templo foi destruído por nada, porque o próprio povo começou a se odiar, começando lá nos dias de Yeshua e com seus emissários apóstolos. E depois foi se pendurando, até chegar no ano 70, que o caldo entornou de vez, que o Tito entrou lá, o general Tito, e acabou com aquele templo e veio ao chão. Então, essa taça quebrada, ela representa o quê? O templo e o casamento, que no casamento deve-se haver o quê? Uma união essa que, se não houver ela, vai ser como o templo que caiu e como aquela taça quebrada, porque o cristal é um dos materiais mais difíceis de se achar e de se fazer. Porém, quando quebrado, não tem mais como restituí-lo. Assim é a vida com Deus, assim é uma vida de casamento. Se quebrar o casamento por causa de bobagem, não terá como restituir. Então tem pessoas que estão pedindo divórcio, se desquitando, se divorciando, traindo, se prostituindo, fazendo coisas bárbaras com seu cônjuge. E aí chega uma hora que essa taça quebra e não tem mais como restituí-la por falta de amor. Não destrua o teu casamento, não destrua a sua comunhão com a sua esposa, com o seu esposo. Não deixe que qualquer coisinha mini para destruir a vida conjugal de você. Não deixe que picuinhas façam parte da vida conjugal de você, porque ela pode se quebrar. Assim como uma taça quebrada não tem como restituí-la, um casamento destruído não tem como restituí-lo. O casamento não pode estar em cima de ódio, mas sim de amor mútuo, de parceria, de amizade. Então, essa representação aqui da taça do noivo com a noiva, representando aqui que o templo foi ao chão por bobagem, porque as pessoas não souberam se valorizar e amar uns aos outros, como a palavra assim nos ensina. E assim deve ser um casal. Se eles deixarem de se amar, a taça vai quebrar. E se quebrar, não tem mais como reavê-la. Então tenhamos cuidado com isso. Então vamos chegar aqui adiante, né? Então, tanto aqui Abraão, que pegou o jumento, como Moisés, que voltou para o Egito no jumento, eles têm ligação com Yeshua, porque Abraão representa os patriarcas, Moshe representa os profetas, e Yeshua representa o próprio Eterno, e ele é exaltado mais do que Abraão. Ele é mais elevado do que Moshe, e ele é mais elevado do que os próprios anjos, que são ministradores do Eterno. Então ele está acima de todos. Por isso que Deus faz com que essas coisas ocorram nas Escrituras, para apontar aquele realmente que viria trazer a redenção de fato. Assim como é uma tipologia de Moshe libertando Israel e de Abraão sendo a representação de Deus com o filho representando o Mashiach. Então todas essas coisas, elas se ligam apontando lá na frente Yeshua. Olha o que diz aqui. Vamos ler aqui Gênesis 13:13. Estamos perto de acabar. Segura mais aí uns 10 minutos. Fique conosco, já vamos acabar. Veja bem aqui em Gênesis 13 e o versículo também 13. Olha bem. Diz assim, ó: entretanto, os homens
Perdão, eu fui por errado. Versículo 13. Vamos ver aqui. As letrinhas são miudinhas dessa Bíblia. Vamos lá. Estou aqui perdidinho aqui. Fugiu aqui, mas eu vou achar. Opa. Bereshit, Pedro, vamos aqui. E eu ver. Aqui. Eu estava indo lá em Bereshit, mas não, é Êxodo, que é Shemot. A gente está suando um pouquinho aqui, vamos lá. Êxodo, capítulo 13, o versículo também é o 13. Olha que maravilha aqui, ó. Você deve resgatar todo primogênito da jumenta com um cordeiro. No entanto, se escolher não resgatá-lo, deverá quebrar-lhe o pescoço. Vamos parar aqui. Êxodo, capítulo 13 e o versículo 13. Aqui é uma lei específica. Lembra que lá no início eu falei que ele é um animal impuro, ele não faz parte do cardápio que se diz, kasher, ele não faz parte desse cardápio, ele é um animal impuro, pois a sua carne não pode ser usada como alimento. E por ele ser um animal impuro, existe um mandamento para ele, e ele é o único dos animais impuros que tem um mandamento específico para ele. Ou seja, ele tem que ser resgatado. Ele tem que ser resgatado para o serviço. Um israelense, um hebreu, um judeu não pode fazer uso do jumento no serviço, no trabalho. O filho da jumenta, o seu primogênito, não pode ser feito uso dele no serviço, no trabalho, sem que ele seja resgatado. E quem vai resgatar? Ele está aqui escrito aqui, ó, um cordeiro. Você deve resgatar todo primogênito da jumenta com um cordeiro, porque ele não pode ser levado ao templo. É um animal impuro. Ele não pode entrar dentro do templo, ou seja, não pode ser oferecido um jumento no lugar do outro jumento. Eles são animais impuros, então eles não podem entrar no templo. E como vai pagar o resgate dele? Com um animal puro que pode entrar no templo para ser oferecido em sacrifício. Que animal é esse? O cordeiro. Olha como liga. Quem é o cordeiro? A simbologia do cordeiro não é o Messias? João não falou lá, como eu falei aqui já, capítulo 1, versículo 29, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que será oferecido no lugar do animal chamado jumento, para que ele possa vir ser usado no serviço. Então, vejamos bem,
E o animal que porventura não fizer esse processo do resgate através de um cordeiro, esse jumento tem que ser quebrado o pescoço dele, joga ele fora, não serve, mata ele, quebra o pescoço dele, ele tem que morrer. Para ele não morrer, tem que pagar o resgate dele através de um cordeiro, porque aí ele ficará apto para o serviço, para aquela família. Se não fizer isso, ele não pode ser usado, ou seja, tem que quebrar o pescoço dele. Então vamos ver aqui, que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, porque vamos fechar a mensagem aqui, e eu quero que tu esteja acompanhando, para você ver como as Escrituras, ela é extraordinária, maravilhosa, é bênção. Deus fala conosco através da sua palavra. Então vamos ver aqui em Marcos capítulo 11, versículo 1 até o versículo 10, e aí vamos fechar. Olha bem, capítulo 11 de Marcos, versículo 1 ao 10. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betesda, ou Betes-Iará, perto do Monte das Oliveiras. Yeshua enviou 2 dos talmidim, dos discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está à frente de vocês. Logo entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-o e tragam aqui. Se alguém lhe perguntar por que você está fazendo isso, diga-lhe: o Senhor precisa dele logo e o devolverá. E eles foram e encontraram o jumentinho na rua amarrado a um portão, e o desamarraram. E algumas pessoas que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês querem? Desamarrando esse jumentinho. Eles responderam como Yeshua lhe tinha dito. E as pessoas os deixaram ir e trouxeram o jumentinho a Yeshua. Puseram sobre ele seus mantos e Yeshua montou nele. Muitas pessoas estenderam os mantos pelos caminhos, outras espalharam ramos verdes que haviam cortado dos campos, e os que iam adiante deles os seguiam gritando e gritavam: por favor, liberte-nos, bendito é o que vem em nome de Adonai, bendito é o reino vindouro de nosso pai David. Ou seja, Hosana, 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 bendito é o que vem em nome de Adonai, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Então, olha bem lá, o jumentinho de Zacarias 9:9. Olha aqui, Êxodo 13:13. Aqui ele está montado em cima do jumentinho. O jumento tem que ser resgatado. E o jumento, para ser resgatado, tem que ser o cordeiro. Quem é o cordeiro aqui? Está sentado em cima do jumento, entrando em Jerusalém, e as pessoas estão aclamando: Hosana, 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 salva-nos, salva-nos. Eles estão pedindo: nos liberte, bendito é o que vem em nome de Adonai. Eles estão ali clamando, estendendo seus mantos pelos chãos, as palmeiras que eles estavam cortando, espalhando, e o Senhor entrando na cidade, montando no jumento, aquele homem humilde montado num animal impuro, mas o animal, ele é novo, ele nunca foi montado por ninguém. Yeshua manda buscar um animal que nunca foi montado por ninguém, porque ele é o primogênito da jumenta, ele é o filho número 1 da jumenta, ou seja, o filhote da jumenta. Ele nunca foi montado e ele precisa ser usado no serviço. Mas como vai usar ele no serviço? Tem que pagar o resgate. E quem é o resgate daquele animal? É o cordeiro. E o cordeiro está indo em direção aonde? Ao templo, porque o cordeiro tem que entrar
no templo para ser oferecido em sacrifício, como uma oferta de resgate do jumento, para poder o jumento ser usado pelo dono. Se não fizer isso, ele não pode ser usado, tem que quebrar o pescoço dele, matar ele. E quem é esse jumento? Esse jumento somos nós. Nós somos jumentos gentios. Os gentios, por isso que o tema é a redenção de Israel, né? O jumento, ele é importante dentro da redenção de Israel e das nações, porque nós não estamos aptos, melhor dizendo, aptos para estarmos dentro do serviço do Eterno. Nós não podíamos prestar serviço porque éramos impuros, não éramos filhos da aliança. Está lá escrito lá no Evangelho de nosso querido irmão Yohanan, no capítulo 1, se não me falha a memória, do versículo 12 em diante. Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não os receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, ele deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, quem crê no seu nome. Então, esse jumento aí é as nações. Israel precisa ser restaurada, mas junto com as nações precisam da restauração, mas junto com Israel, e só o Messias pode ligar o templo com os gentios, o templo, palácio do Eterno, a vida vindoura do Eterno, a salvação do Eterno. Só o Cordeiro e Yeshua pode unir esses dois povos debaixo de uma lei só, de uma soberania, de um só Deus, um só Senhor, um só pastor, um só povo. E aquilo que era impuro, Deus vai trazer para a pureza mediante a revelação da sua palavra em nós. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo está falando para quem? Uma igreja gentil, uma igreja romana. Aqui está o Cordeiro de Deus entrando em Jerusalém, sendo levado lá para dentro do templo para pagar o resgate do jumento, para que não se quebre o pescoço do jumento. Por isso que de dois povos ele quer fazer um só. Por isso que ele diz para os seus contemporâneos do seu dia: o Eterno pode suscitar dessas pedras filho a Abraão. Então nós temos que entender a conexão, porque o jumento está em todos os momentos cruciais de Israel. Por quê? Porque o Eterno está apontando que não é para falar que é impuro aquilo que ele santificou, aquilo que ele limpou, aquilo que ele consagrou, aquilo que ele abençoou. Queifa, nosso irmão Pedro, entrou na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu nele, naquele homem gentil que não fazia parte da linhagem hebreia, mas o mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes sobre todos aqueles que faziam a parte da linhagem hebreia, também foi o mesmo que desceu lá dentro da casa de Cornélio, um romano, um gentil, um jumento, um impuro. É isso, a Bíblia, a simbologia do jumento é as nações. As nações são impuras, mas Deus providenciou o resgate das nações. E como as nações serão resgatadas? Pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, pelo sangue precioso de Yeshua, o Ben Yosef, o Machira Ben Yosef, o Machira sofredor, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto ao céu. Estás à destra de Adonai, o Eterno, Yud Rei, Vav Rei. Então nessa noite eu quero deixar
deixar bem claro para os irmãos, nós fazemos parte da aliança de Deus. Nós fomos resgatados para fazer serviço para Deus. Nós não tínhamos condição de ensinar, de pregar, de prestar culto, de adorar, de render ação de graça, não tínhamos condições de ler a Torá, não tínhamos, mas quem nos deu essa condição, quem nos transportou para esse reino, como diz a palavra, o Eterno nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E como o Eterno fez isso? Se nós éramos impuros, não éramos da aliança abrâmica, não somos de sangue hebreu, as nações estavam distantes, mas Deus trouxe para perto através do sangue do seu Filho. O sangue de Yeshua salva Israel, salva as nações, salva a igreja. Todo aquele que nele crê receberá perdão dos seus pecados e a restauração, seremos resgatados. Então eu termino aqui lhe dizendo, nessa noite, vamos voltar para as Escrituras, vamos nos unir, porque Deus não faz exceção de pessoa. Vamos terminar a mensagem nessa noite fazendo uma oração e dizer: o resgate foi pago. E nosso irmão Keifa fala vós, ó, ele está falando vós. Quando ele está falando vós, ele está usando o quê? Paulo usa muito isso. Nosso irmão Paulo usa muito essas prerrogativas, essas falas. Ele está usando pronomes, né? Quando ele está falando vós, ele não está falando da linhagem hebreia, ele está falando do povo gentil, da igreja, os gentílicos, né? Os goim, que a gente conhece como gentil. Está falando sobre, aí ele fala assim, vós foste comprado por bom preço, preço esse, preço de sangue do Cordeiro imaculado de Deus. Então nós fomos comprados, resgatados. Então todas as escrituras apontam para Yeshua. Por que aponta para ele? Porque ele é o único que pode unir todos os povos na presença do Todo-Poderoso. Assim terminamos. Vamos orar. Deus abençoe nosso povo, a igreja, Israel, os nossos queridos irmãos messiânicos. Deus abençoe o povo do Eterno, que é uma mescla de várias nações, né? E Deus abençoe esse povo que foi comprado pelo sangue de Yeshua. Lá em Apocalipse diz que através do sangue de Yeshua, ele comprou para Deus todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as tribos, línguas. Ele comprou para Deus pelo seu precioso sangue. Para quê? Para nos fazer um povo só. Então o resgate está pago. Sai debaixo da condenação e entra para o reino do Filho do amor de Yud-Rei, Vav-Rei. Oramos. Bom Pai e eterno, grande Tu és, maravilhoso, glorificado seja o Teu nome para sempre, pois Tu é o nosso Pai, o nosso amado, o nosso Rei da Glória. Em nome do Teu Filho Yeshua, nós oramos nessa noite, agradecendo por essa palavra que Tu nos dera para esse vídeo. Agora, Senhor, eu quero Te entregar toda a nação brasileira em Tuas mãos e todos os políticos, todos aqueles que são pessoas que têm poder público, que estão a serviço da população. Toma eles em Tuas mãos para que todos os representantes dessa nação na área da lei e da política possam ser bênção e trazer dias melhores para o nosso Brasil, através do serviço de todos os poderes
constituído nessa nação, o poder legislativo, executivo e judiciário, sejam todos abençoados e que haja um grande mover nessa nação para dias melhores. Também entrego a igreja nas suas mãos, a igreja brasileira, desperte todos os nossos irmãos, todas as igrejas, para abandonarmos tudo aquilo que é questão de religiosidade e nos apegarmos à tua palavra, à veracidade dela, à pureza dela, à sabedoria dela, para que haja em nossas vidas um exercer da sua vontade, assim viemos entrar pelo caminho da Techuvá. Abençoe todos os pastores, com os ministérios, com as famílias, com os irmãos que trabalham com eles. Abençoe todos os pastores dessa nação, com os seus trabalhos, com os obreiros, e que haja um avivamento no meio de nós, do qual nunca houve antes nessa nação, para nos unir a Israel pelas Escrituras, pelo que as Escrituras nos mostram. Abençoai os nossos irmãos judeus lá em Israel, os que estão espalhados por este mundo. Abençoe todos os descendentes do teu amigo Abraão. Abençoe os seus servos que trabalham na tua obra, pregando e ensinando, os nossos irmãos messiânicos. Os ajude em tudo, porque este povo, essa nação de Israel, é uma bênção para as demais nações. Obrigado pela vida de Israel, te agradeço pela vida do Brasil, pela vida das igrejas aqui no Brasil e que estão em todo o mundo. Eu lhe agradeço por eles, rendo-lhe graça, e termino esta oração dizendo: obrigado, Pai, no nome de Yeshua. Amém e amém.